Cara, vamos abrir espaço agora para falar da Série B do Campeonato Brasileiro, sempre muito emocionante. E a gente agora vai receber aqui no programa o Eduardo Batista, que hoje está comandando a equipe do Criciúma. Eduardo Batista é um treinador já experiente no futebol brasileiro, há muito tempo aí trabalhando e construindo a sua história. Hoje o Criciúma é o segundo colocado da Série B. Muito boa tarde, Eduardo. Bom recebê-lo aqui. Saudade de você, meu amigo. Boa tarde, Fernando. O prazer é meu. Faz tempo, né, que a gente nos fala. Verdade. É um grande prazer aí poder falar um pouquinho de Criciúma, de Série B, de futebol no geral, né? Sem dúvida, Edu. E essa Série B, rapaz, ela tá um sobe e desce. Às vezes é o Goiás que tá na frente, o Coritiba. Vocês estão sempre ali. Agora o Atlético entrou na zona de classificação. O Novo Horizontino, que você comandou durante, se eu não me engano, 2 temporadas, bateu na trave para subir para a Série A. Como é que você tá vendo essa briga aí? É uma Série B, como sempre, bastante difícil, né? Acho que nunca teve tão próximo ali o primeiro do 7º colocado aí. São 5, 6 pontos, né? Então, é bastante competitivo, times grandes, né? Time de camisa pesada brigando, né? E agora é aquilo, quem errar menos, né? Leva uma das 4 vagas, né? Eu acredito que se define aí nas próximas 5, 6 rodadas aí, já vamos ter aí grandes definições. É concentrar o máximo, né? Para conseguir as vitórias aí e quem sabe o Criciúma poder retornar para a Série A em 2026. Pois é, faltam 8 rodadas, né? Alguns times 9 jogos, outros 8, enfim. Você acha que já a gente tem essa definição aí? E a tendência, Edu, essas equipes que já passaram pela Série A retornarem, ou você acha que isso ainda não tem esse peso todo na disputa da Série A? Porque a gente vê muitas equipes aí que hoje já tem um aporte financeiro na Série B muito grande. Você pega times ali, né? Como o Goiás, né? Como o próprio Coritiba, né, o Criciúma que esteve lá o ano passado, são equipes que já conseguiram um acesso, já tiveram na Série A, né, já usaram a Série A para se reestruturar, né, e claro, né, ganham mais força, né, mas né, você vê equipes aí novamente, o Novo Horizontino, que nunca teve na Série A, mas é uma equipe que vem a cada ano se estruturando, a cada ano investindo, né, e mais um ano brigando aí para subir, o próprio Cuiabá, né? Então é uma briga que, né, essa hora, esse tipo de dado ele fica um pouquinho fora, né? Vai mais a equipe, vai mais o momento de cada um ali para você, né, fazer os melhores jogos aí e buscar, né? Acho que são aí 6 equipes aí ou 7 equipes para as 4 vagas, né? E para o título nem pensar, né? Não tem nem projeção para a gente fazer ainda, né? Na verdade, o título da Série B ele acaba sendo mais simbólico, né? Que é o grande título, é que é os 4 que sobem, né? Não tenha dúvida, né? Assim, é lógico que um título brasileiro sempre é importante, né? Mas nesse momento para a gente, assim, e para todos que estão disputando, né? Ela acaba ficando em segundo plano, né? Eu acho que é a cereja do bolo, né? Eu vejo a Série B com 4 títulos, né? E a partir do momento que você subir, né, um título brasileiro para a história do clube, para a nossa história profissional, ele é fundamental, né, mas né, após o acesso apenas, né? Pois é. Edu, a CBF lançou um novo calendário, uma reivindicação antiga, a gente tem que parabenizar esse pessoal que chegou na CBF, estão 6, 7 meses aí, fizeram o que não foi feito em 50 anos de história, era uma reivindicação histórica. E a gente vê uma mudança de calendário. Você já transitou pela Série A, está na Série B agora, conhece bem a fundo a realidade, a dificuldade da Série C e da Série D. Como é que você está vendo essa mudança de calendário no futebol? É benéfico? As séries C e D vão se beneficiar mais? Como é que você está vendo toda essa situação? Como você falou, né? Chegou um pessoal jovem, né? E a gente precisava de mudança, né? A gente está há muito tempo, né? Vendo as mesmas coisas, né? Eu acho que foi uma mudança importante. Alguns pontos, né? Eu vejo que são bons, né? A questão do calendário, a questão de poder abrir um pouquinho mais, né, a Série D, dar oportunidade a mais clubes, contanto que a CBF subsidia esses times também, né, não adianta só colocar mais clubes e não ajudar financeiramente. Acho que é importante,
né? Porque o Brasil é muito grande e precisa disso, né? O próprio cenário da Copa do Brasil também, né? E eu acredito, eu sou a favor de mudança. A gente só vai avaliar se as coisas vão funcionar à medida que elas forem acontecendo, mas, né, no primeiro olhar, no primeiro estudo nosso, eu vejo bastante positivo, né? Eu acho que quando a Copa do Brasil, principalmente, ela foi criada ou copiada de outros países, né? É uma Copa muito democrática, né? E você poder abrir isso para mais clubes, né? Para poder participar, para criar uma dificuldade, né? Eu acho bastante interessante, né? Então, eu acredito, né, sempre em mudanças, bastante coisa positiva, e eu acredito também que eles devem ter uma flexibilidade, se acaso as coisas também não estiverem acontecendo, poder fazer alguns ajustes, mas, né, sempre uma mudança é importante. A gente viu alguma crítica em relação ao problema da diminuição de data dos estaduais. O estadual mais prejudicado foi o de São Paulo, é o mais rentável, que tem aí uma dimensão maior dentro do cenário nacional, mas houve uma troca. Eu queria ver de você se você acha benéfico isso. Você é daqui de São Paulo, sua vida toda aqui começou no futebol aqui em São Paulo. O Edu, você vê essa troca de um estadual um pouco menor, mas você vê um calendário nacional muito maior para as outras equipes. Principalmente aqui no Paulista, são times que são montados para 3, 4, 6 meses no máximo. O resto do ano não consegue andar. Essa perda do estado de São Paulo, mas ela traz esse benefício nacionalmente para os clubes? Você vê dessa maneira isso? Abrir mão do estadual para investir mais num calendário maior e nacional para as equipes jogarem? Quando a gente fala em calendário nacional, né, é difícil só falar de São Paulo. Lógico que você falar de São Paulo, né, talvez seja no primeiro trimestre ou nos primeiros 6 meses ali, né, talvez seja o campeonato mais importante, né, e o mais difícil do futebol brasileiro, né, e isso muito por mérito da Federação Paulista, em termos de organização das equipes, né. Então, assim, premiação, o Paulista, né? Oi? Premiação também, né? Premiação e organização, né? A gente já disputou alguns ali, né? O nível com que é disputado, né? A qualidade dos campos, das equipes, ela é muito grande. Tanto é que o Campeonato Paulista é um celeiro, né? Para a Série A e B, né? Muitos atletas preferem jogar um Campeonato Paulista, né? Para se destacarem e ir para uma Série B e de repente até para uma Série A. Mas, se você falando a nível nacional, os outros estaduais, eles são muito aquém do que é o Campeonato Paulista, né? E muitos desses clubes, né, eles acabam aí tendo ali, né, um campeonato mais curto, os estaduais, seja com 16 datas, 18 datas como era antes e agora com 11, né, você tem ali 2 meses, 3 meses de jogos e depois acaba o ano, né? Eu acho que essa abertura da CBF de diminuir um pouco os estaduais, mas em contrapartida aumentar, né, um calendário nacional, acho que vai favorecer essas equipes organizadas, é claro, e também, né, a gente tem muitos profissionais, né, que só podem trabalhar 6 meses no futebol brasileiro, né, que são atletas, né, treinadores, né, membros de comissão técnica, pessoas que vivem do futebol, né? Então, eu acho que houve sim uma diminuição, talvez pese um pouco mais pro Campeonato Paulista, mas a nível nacional há um ganho e uma abertura, um aumento de calendário, né, a nível nacional, que é importante, né? Acho que é importante jogar, é importante, né, a gente dar uma atenção para isso, para que a gente tenha aí mais gente trabalhando durante todo o ano. Pois é, e não envolve só jogadores e treinadores, né? O universo é muito maior, né? Tem um treinador até outro dia que ele estava em evidência, ele trabalhava como Uber em alguns momentos para poder, quando não tinha calendário, poder sustentar. William Batista, né? De que time ele era? América Mineiro. Do América Mineiro. O William Batista foi destaque e ele trabalhava como Uber durante esse período que você não tinha o calendário para ele poder jogar. Nós estamos conversando... Oi, desculpe, Edu. Não, a gente anda por esse Brasil ali, a gente tem muitos amigos, né? E a realidade é dura, porque às vezes a gente está muito fixo ali no sul, né? Em Sim. São Paulo, Rio,
né, Porto Alegre, né, mas a realidade ela é muito dura no norte e no nordeste, né? Então, né, você oportunizar, e que eu falei antes, que a CBF também subsidie esses times, né? Subsidie para que, né, possa gerar emprego e você possa gerar novos jogadores também, né? Você poder abrir aí para a gente, né, ter novos talentos também aparecendo. Você falou há instantes atrás sobre qualidade de gramados, né? Recentemente teve um bate-boca do Rogério Ceni com o Abel Ferreira em relação a gramados. Realmente o gramado da Fonte Nova parecia que estava pintado, não era grama verde, estava pintado. E aí você vai para o outro lado, essa multiplicação de gramados sintéticos. Qual a condição dos gramados da Série B? Hoje a Série B ela melhorou bastante. Eu acredito que cerca de 70%, 80% em condições muito boas. Né? O caso do Criciúma, né? A gente jogou em Goiânia, com Goiás, com o Vila, com o Atlético Goianiense. Né? Então a gente tem hoje se melhorou bastante. Né? Então eu vejo que a CBF cobrou e vem melhorando bastante isso. Né? Então a Série B possui ali, na sua grande maioria, grandes gramados. Melhores que o da Série A, Edu? Olha, se você falar, né, do estádio do gramado do Criciúma, do Goiás, do Atlético Goianiense, né, são o próprio estádio do América, né, eu vou te falar que às vezes, né, a gente vai encontrar mais gramados qualificados do que a própria Série A. Né? Nós não temos a questão do gramado sintético, né, tirando o Atlético Paranaense, que disputa a Série B esse ano. Né? Então a gente tem muitos gramados, a gente não tem reclamado de gramado aqui não, a gente tem encontrado bastante qualidade. O que você acha do sintético? Eu vejo o seguinte, eu acho que a ciência tá aí, né, Fernando? Eu acho que a ciência tá aí e a gente tem que sempre melhorar. Né? Eu acho que um sintético de qualidade, né, que propicia ali um bom espetáculo e ao mesmo tempo a segurança dos jogadores, eu acho que é válido. Né, porque os estádios hoje, eles não são só estádios, né? Eles se vendem para shows, para eventos, né? E você ter que, para ganhar dinheiro, você ter que fazer um show em cima de um gramado natural, você vai acabar matando esse gramado, e você nunca vai ter ele em qualidade. Talvez aí, né, com uma tecnologia, você desenvolver um gramado sintético de mais qualidade, talvez possa ser uma saída. Mas eu venho de um futebol raiz, né? Um futebol lá atrás, né? Onde o cheiro da grama é importante. Né? E você jogar num gramado sintético, realmente, ele dá uma diferença bastante grande. Pois é, e o que me espanta, porque nós estamos vendo um momento de transformação do futebol, negociação de direitos internacionais, uma possibilidade de liga ser concretizada. E aí uma discussão que surgiu outro dia, por exemplo, o Palmeiras recebeu, acho que uns 20 milhões no ano passado, da parte que lhe cabe dos shows, das coisas que foram realizadas lá. E aí os caras, quando botam um gramado sintético, o problema é o que está se multiplicando. A gente vê a Chapecoense com gramado sintético, a gente está vendo a nova Arena do Santos vai ser sintético, o Pacaembu é sintético, o Canindé novo vai ser sintético. Isso me preocupa, porque acho que é outro jogo. Não estou nem falando de lesão, de contusão. É outro jogo. Primeira pergunta, é outro jogo, Edu? É um jogo totalmente diferente. Né? Você muda o kick da bola, é outro. Né? A maneira que ela pinga num gramado natural, a bola vai subir numa altura, e você treina todo dia no natural. Né? Num gramado sintético, ela sobe mais. Por melhor que seja, ela sobe mais. E a velocidade com que a bola vem, né? A bola ela tem uma outra velocidade, né? Você sente isso, né? A gente, quando vai jogar nesse tipo de gramado, a adaptação é sempre muito, muito difícil, né? E quem joga, por mais que a outra equipe se adapte, ela tem ela leva uma certa vantagem ali, né? Não podemos falar em fair play, né? Edu, 5 milhões de reais é dinheiro para a Série A? Representa alguma coisa nos orçamentos dos clubes? Depende se bem investido. Talvez pro Juninho do Mirassol seja um grande
um grande dinheiro, né? Seja uma grande quantia, né? Eu acho que qualquer dinheiro, né? Eu acho que a gente não tem que falar em quantidade, acho que é a qualidade com que ele é investido, né? A gente vê times investindo fortunas, né? E resultado técnico zero, né? E eu fico contente que eu participei dessa construção do Mirassol lá na Série B, né? Quando o Juninho me chama para um projeto, né? E um projeto verdadeiro, né? Quando a gente começa lá, a gente já falávamos ali de um futuro não tão próximo como foi poder chegar à Série A, né? Mas, né, eu acho que não é a quantidade, acho que é a qualidade com que se administra esses valores, né, Fernando? Eu te disse isso, primeiro o Mirassol gastou 6 milhões para montar esse time, ou esse ano, nessa temporada. Mas eu te digo isso pelo seguinte, tá voltando à situação do Palmeiras. Se o Palmeiras pegar um gramado novo no início da temporada e substituí-lo no intervalo, no meio do ano, por um outro gramado novo, entre essa troca e manutenção, gastaria, chutando alto, 5 milhões de reais. Sim. Não seria mais benéfico para o time jogar num gramado sintético, melhores condições, e o Palmeiras investir esse dinheiro? Porque a imagem que passa para o mundo é um futebol ruim, um futebol do tamanho do futebol brasileiro, o único pentacampeão do mundo, o único que disputou todas as Copas do Mundo, ter gramado sintético. É um contrassenso se você pensar como negócio, como imagem, como investimento. E aí eu falo, não, mas quem cuida do gramado do Palmeiras é a W Torre. Mas o Palmeiras tem o maior interesse dele, eu faço, porque se eu trocar a cada 6 meses, mesmo que tenha um show, não tem show todo mês no estádio, tem eventos e tal. Mas, cara, eu ia estar entregando um negócio melhor. Essa multiplicação de estádios sintéticos e a normalização do gramado sintético é que está me preocupando. A gente sai, né, Fernando? A gente assiste ali a Liga da Inglaterra, né? A gente assiste o futebol francês, eu gosto bastante do futebol italiano. No Saudita, no meio do deserto, tem aqueles tapetes. E não tem nada. É que assim, a questão do gramado, você não consegue trocar o gramado 3 vezes por ano, né? Porque a troca, Sim. A grama natural, você precisa ali de 30 dias, né? E 30 dias dentro do nosso calendário aí representa, vamos falar em 6 jogos aí, né? Então há uma perda técnica muito grande você não jogar na sua casa, né? Eu acho que o campo, né? O campo de futebol hoje, né? Ele tem que voltar a ser visto como campo de futebol, não como campo de futebol e arena para espetáculos, né? E aí cada um vê aonde dói mais, né? Mas eu concordo, eu acho que o futebol praticado você tem que se adaptar ao campo sintético, né? E muitas vezes não é um futebol mais bonito, não é um futebol mais vistoso, né? É um jogo talvez mais vertical, porque essa bola ela fica bastante rápida, né? E você tem que se adaptar a isso, até porque o ganhar em casa, o manter, né, as vitórias em casa é importante. Me preocupa a normalização, achar que é normal. E acho que já queriam... E outra coisa, né, e pro brasileiro também, né, isso aí é um defeito nosso, né, é mais fácil você manter um gramado sintético, porque para você manter um gramado natural, né, manter ao nível alto, né, exige ali, além de um custo, né, uma ciência por cima disso, né, não é tão simples você só plantar grama e vai ficar com um campo bonito, né, há uma técnica, há uma tecnologia em cima disso, né, que tem que ser, que é dia a dia. Então, isso talvez também seja um grande peso, né, para os outros clubes, né, optarem pelo sintético. Eu acho que essa é uma nova fronteira que a CBF tem que abraçar. Normalizou os tamanhos, agora tem que normalizar a qualidade. E dinheiro para isso tem. E até essa ideia do VAR agora que estão tentando tornar ele muito mais tecnológico. Você gosta do VAR, Edu? Eu tenho algumas críticas, mas eu acho importante, né? No meu caso aqui, já me salvou bastante pontos aí de situações que o VAR pode interferir. Eu só acho que ele interfere demais. Eu acho que o VAR poderia ser mais matemático. Eu acho que talvez ele mais matemático, menos subjetividade, né? Eu acho que o VAR é o impedimento, está à frente, não está.
a bola entrou ou não, foi fora da área e dentro da área. O que é subjetivo, eu acho que deveria deixar para os juízes, né? E muitas vezes o que a gente sente é que os juízes estão ficando mais preguiçosos, né? Num bom sentido, assim, né? Não é preguiçoso. Às vezes, se acomodam com o que sabe que tem um reparo, né? E falam, ó, eu vi, a gente vê eles se falando pelo rádio no jogo, né? Então, às vezes eles viram e falam, ó, verifica isso aqui para mim. Então, aquela coisa, aquela conduta do juiz ter aquela convicção, né, automaticamente, de uma maneira indireta, a gente está tirando da arbitragem. Então, eu acho assim, ele ser matemático e menos ou quase nada subjetivo. Edu, na Série B você já bateu na trave algumas vezes, como foi com o Novo Horizontino no ano passado. Qual que é a sensação de você bater na trave? Triste, cara. É uma sensação ruim, porque, né, você vê as coisas acontecendo, né, e a gente aprende. A Série B, o momento de subir, é o momento mais difícil da competição. Né, é o momento de você arrematar aquela vitória que falta, né, é um momento que ela é bastante pesada e a gente sente, o ambiente sente isso, né, e você fica triste porque, né, o ano passado a gente não ficou nem por pontos, acho que foi por a questão de gols, né, você fica fora e aprender, sacudir a poeira e vamos de novo, né. Edu, eu queria variar um pouco o assunto pela tua experiência, pelo teu convívio familiar, de técnico, preparador físico, como há tantos anos que você está no futebol. No início do programa, a gente sempre participa aqui, a gente coloca um tema e coloca para os ouvintes aqui darem as suas opiniões e tal. E eu usei hoje um trabalho de conclusão de curso do Fernando Diniz, que ele me pareceu muito interessante, ele é psicólogo, Diniz, né? Sim. E ele diz o seguinte... que o brasileiro projeta as suas frustrações no futebol e quando o sucesso não vem, o peso recai sobre os jogadores. Na prática, no estádio, no microfone, nas redes sociais, nós tratamos os atletas como depósitos das nossas expectativas, né? E por isso a gente não, o torcedor, de uma maneira geral, no futebol parece que não perdoa. Como é que você vê isso? Eu acho que talvez esse trabalho do Diniz aí seja o que melhor explica, né, o momento atual do futebol, não só brasileiro, né, acho que as expectativas, né, ou as coisas que não, as suas frustrações se depositam dentro de um jogo de futebol, né, e a gente vê às vezes assim, lógico que eu procuro ficar alheio a tudo isso, né, sempre muito fora de rede social, né, mas a gente sente, né, um pouco, quando as coisas não acontecem, um pouco a raiva que vem, né, eu costumo dizer, se a gente, né, fosse se rebelar com os nossos políticos que tanta sacanagem, tanta falcatrua faz diariamente, semanalmente, anualmente, né, se a gente se rebelasse como a gente sofre rebelião dentro do futebol, talvez a gente tivesse um país melhor, mas a gente vive num país, né, que o futebol é a paixão nacional e a gente tem que conviver com isso, né? A gente tem que saber disso. Eu procuro particularmente orientar os atletas, principalmente os mais jovens, né, a ficar um pouco alheio a tudo isso, né? Porque, queira ou não, isso acaba interferindo, acaba te prejudicando, vai te interferir numa tomada de decisão, né? E a gente tem que conviver com isso. É um caminho sem volta, Fernando. As redes sociais, né, tudo isso que envolve futebol é um caminho sem volta. E a gente tem que se adaptar a isso, né? Essa raiva, essas frustrações depositadas dentro de um jogo, né? Chega momento a passar do ponto. E aí também, se você colocar a impunidade, né? Parece que você agredir um jogador ou agredir um treinador, né? Ele não tem o mesmo peso de você xingar o ministro. Hoje, se você xingar o ministro, você é preso, você é 20 anos preso, você pega 20 anos de cadeia. Se você na rua, ali no aeroporto, der um soco num jogador, né, não vai acontecer nada, talvez uma cesta básica, né? Então, a gente sente bastante esse peso, principalmente quando a gente convive, né, em times ali, em momentos ruins, né, e é muito sério tudo isso, né? Então, eu li alguma coisa sobre o Fernando, que ele escreveu, né, e dar os parabéns para ele exporem esse problema, né?
Pois é, porque se leva em consideração, a gente pôde filtrar isso, nós tivemos mais de 1h30 de ouvintes aqui, menos de 1 minuto cada mensagem, você imagina a quantidade de pessoas que participaram. E eu digo isso porque para a maioria das pessoas o que importa é o zero do contra-cheque, quanto o cara ganha muito, não sei o que lá, não pode errar. E essa ideia me surgiu desse debate com os ouvintes, que todo sábado a gente tem aqui, resgatando o episódio do Yuri Alberto. Porque chorar no futebol parece que é uma coisa proibida. Chorar de alegria pode, mas chorar por qualquer outra situação não é permitido. Ele perdeu o pênalti naquele jogo contra o Flamengo, né, naquela cavadinha, e depois ele marcou o gol, depois que ele marcou o gol ele se emocionou, ele chorou. E as pessoas têm uma tendência a perdoar, ou pelo menos aceitar o choro, quando ele vem dentro de uma vitória, de uma conquista. Mas na situação do Yuri Alberto, eu acho que às vezes mais do que a cavadinha, o choro dele acabou sendo mais criticado que a cavadinha. Esse tipo de balanço que o torcedor faz na emoção do jogador, você acha que a gente... Por que isso está acontecendo? Você perdoa o choro quando você ganha, mas você não perdoa o choro de um erro, de um desabafo. O que está acontecendo? É bastante difícil, né? Assim, e às vezes a gente, né, os atletas principalmente, né, como a gente, né, iniciou falando, vive num momento de muita pressão, né? Pressão em casa, da família, pressão dentro do clube, pressão externa, né? E são jovens, né? E muitas vezes, né, os jogadores têm 20, 22 anos, né, e tem emoções, né, estão aprendendo a lidar com isso, né, e às vezes eu acho que você tem que ser criticado pela parte técnica, né, pela emoção, é um desabafo dele ali, né, um momento que talvez ele tenha sentido que ele errou, né, mas dentro do jogo ele conseguiu dar a volta por cima e ele pôde desabafar, né. Que ele seja... Mas para a maioria, né, das pessoas isso não foi aceito. Então, mas aí assim, né, Fernando, aí é aquilo que nós falamos, as pessoas depositam as suas frustrações dentro do futebol, né. Eu vejo que ele, né, conseguiu, eu acho, isso analisando de longe, tá, Sim. Fernando? Eu acho que ele, no momento que ele erra ali, ele põe a mão na cabeça, eu procurei ver bastante ele, olhar bastante para ele, a câmera ficou ali ele falou, pô, fiz cagada, né. Mas depois ele consegue, e dentro dentro do Corinthians ali, isso não é para qualquer um, Fernando. Sim. Isso não é para qualquer um. Ele consegue dar a volta por cima, faz um belo gol, e nada mais justo, é ser humano, né? Ele é suscetível a isso, né? E aí as pessoas que julgam estão ali fora, e muitas vezes não vão chegar nem perto de um conflito de emoções como esse, né? Não tem nem a capacidade de se falar se está certo ou errado, né? Porque jamais vão viver o que esse rapaz viveu, né? Jamais vão elevar, vão estar num nível, né, de positivo e negativo que ele teve. Então, eu fico com o julgamento técnico. Ele errou, né? Talvez não era o momento para ele fazer aquilo, mas ele dentro do jogo, ele se reinventou e foi lá buscar, né? O chorar ou não chorar é cada um, ele extravasar, né? É que as pessoas não aceitam, lágrimas de crocodilo e tal. Outro dia num jogo, Edu, eu li que você também se emocionou na saída de um jogo. O que aconteceu? Não, ali a gente tem um torcedor aqui, a gente tem uma torcida aqui que ela é apaixonada, né? Uma torcida aqui que ela carrega o time, né? E quando eu chego aqui, a gente pegou o time em último lugar. Sim. Né? Esse time estava em último lugar, na 8ª rodada, 20 rodadas depois, né? Um jogo difícil, né? A gente consegue, a gente foi até o torcedor e aquilo ali me tocou, né? É o que a gente fala, a gente vive emoção, a gente é ser humano, né? E a mesma torcida que a gente tinha no jogo de ida com o Curitiba, a gente tinha perdido e só se falava em rebaixamento, né? E a partir daquele jogo, né, exatamente um turno depois, a gente coloca na liderança, né? É satisfação, né? São emoções, né? Nada de mais, né? É o que eu disse, a gente, o turbilhão que a gente vive ali, né? É bom, ali você desabafa, você é de alegria e não de tristeza, né? E é importante, né? O futebol, para mim, ele não é matemático, né? Você me conhece meu pai, conhece a minha família, né? Eu não estou pelo dinheiro, né? Não
lógico que não está pelo dinheiro, a gente trabalha pelo dinheiro, mas não é só dinheiro, né? O futebol é a minha vida, eu amo isso, né? E o momento que eu vivi ali é algo que talvez eu não tivesse vivido, né? Você dá uma reviravolta daquela, né? É legal e eu sou assim, né? É emoção, né? Eu não sei ser, talvez um grande defeito meu, eu não sou um cara frio, não sei ser frio. O que eu faço é muito quente, né? Ponho a emoção ali e procuro passar para os atletas, talvez, né? Acho que a grande reviravolta que a gente teve não foi nenhum ajuste tático e técnico, foi uma reviravolta ali de colocar a emoção e ter esse torcedor junto, né? Que tanto nos empurra. Pois é, e uma das molas propulsoras do futebol é a emoção. E a emoção, ela se manifesta na alegria, na tristeza. O que me surpreende é porque toda vez que alguém se manifesta chorando, chama tanto a atenção. A gente desumanizou o futebol, se pode dizer isso? Ou acho que o futebol não é mais feito por seres humanos? É aquilo ali, né? Hoje existe a torcida do TikTok, do Instagram, né? Então, talvez aquele torcedor que está dentro do estádio, eu até te convido um dia, né, para acompanhar o torcedor do Criciúma, assistir um jogo em Criciúma. Já fiz vários jogos aí como repórter. Bom, você conhece lá, Sim. É algo surreal que o torcedor faz. Então, ali, aquele torcedor, ele vai entender. É a cidade, né, Edu? É a emoção. cidade envolvida. Não, a cidade, ela compra o time, o dia de jogo lá é algo surreal, né? Então, aquele torcedor que está dentro do estádio, ele vai entender o que é emoção. É que hoje tem muito torcedor do TikTok, né? Que fica na internet, que fica criticando, e essa distância, né? A emoção, ela não toca o coração, né? Então, por isso, né? Pelo aumento do número, a gente vê, né, a diminuição de público nos estádios, né, não de times como Flamengo, Corinthians, que são coisas muito grandes, mas de outros times, né, talvez essa diminuição de você estar presente, né, talvez tenha um pouco robotizado, mas aquele torcedor que está dentro do estádio, né, ele vai entender o que é a emoção que a gente vive ali dentro, e onde eu fui criado, Fernando, eu fui criado, né, dentro de todo esse turbilhão. Pois é, eu posso falar também com certo conhecimento, porque durante 35 anos, praticamente, eu fiquei na beira do gramado e eu aprendi a entender as emoções dos jogadores, o sentimento. Viveu, né? Desculpa te Não, cortar, por favor. Né? E assim, você falando aqui, eu estou há 30 anos ali também. Quantas gerações a gente não passou junto ali, né? Sim. E a gente acompanhou cada mudança dessa, né? Às vezes eu busco fazer um flash, né? Como mudou, né? E é tudo, né? Muda tudo, né? Pois é, porque você vê o jogo na televisão, é um jogo. Você vê o jogo na arquibancada, é outro jogo. Você vê o jogo na beira do gramado, quando era repórter, eu estava ali, é um outro jogo. E o jogo lá dentro é outro jogo. São diferenças sutis que as pessoas às vezes não percebem. Cansei de ver jogador, é a tal do foco da concentração. O cara entra num estado de espírito que diferente. Acho que às vezes, por isso que é a diferença do cara que vira profissional, não. Ele consegue entrar no jogo daquela maneira que naqueles 90 minutos mais nada existe no planeta a não ser aquela bola rolando. E o cara, às vezes, quando termina o jogo, ele sai de campo, ele demora um pouco para ele poder voltar ao mundo normal. Falando isso aqui parece loucura, utopia. Mas eu cansei de ver várias vezes, eu tava ali para entrevistar o cara, falar, agora não é hora de falar com o cara. O cara ainda não voltou, o cara não tá. Você não percebe. E essa percepção que as pessoas não têm, e talvez por isso criem julgamentos que não condizem com a verdade. Perfeito, eu falo assim, né, todos nós ali, né, à beira do campo, e o jogador, uma carga maior ainda, ele está em transe, né? E para muitos... E é verdade, é um transe, cara. É um transe, ele tá concentrado ali. E quanto mais se sobe o nível, Fernando, quanto mais sobe o nível do atleta, mais ele está ali. Mais o externo menos o externo interfere nele, né? Ele consegue viver aquilo, né? Eu acho que o craque, né, lógico que tem a qualidade técnica, tem tudo, mas passa muito por esse nível de concentração, né, desse transe, dele poder, né, tá focado naquilo que ele vai fazer. E era que o juiz apita, né, parece que é uma chave que desliga e você tem que voltar aos pouquinhos ali para o mundo real,
né, para o ritmo da sua vida ali. Isso é uma verdade, porque eu vivi, presenciei, eu vi, ninguém me contou, como você também. É uma sensação que quem não teve a proximidade ou teve a possibilidade de viver, não vai entender o que é. Talvez se entendesse, a gente teria, mesmo com a paixão do torcedor, porque é uma coisa, às vezes o jogador não torce para aquele time que ele está jogando, mas ele torce pelo que ele faz. Vai além do prato de comida. É você ter a chance de ter encontrado na sua vida, você fazer o que você gosta. Eu faço o que eu gosto, tive essa oportunidade. E o jogador também faz isso, vai além. Talvez as pessoas não estão conseguindo entender isso. Tem assim, o jogador de futebol, né, Fernando? Você convive aí há muito tempo, né? Ele é o arrimo de família. Então ali não é só ele, né? Não, uma família de 30, 40 pessoas. Não é, e família, que às vezes a gente vai falar família, esposa e filhos, não. É pai, é mãe, é irmão, é cunhado, é tio, né? Tem todo um entorno dele ali que ele carrega ali dentro, né? Então tudo isso pesa em cima dele, né? E queira ou não, ele acaba levando para o campo. Alguns tiram isso para o lado bom, né? Em motivação, outros sentem um pouquinho mais, né? Mas essa emoção não existe, né? Eu falo igual o tênis, né? Os maiores tenistas do mundo, você vai assistir em Wimbledon, alguém espirra, ele para. Não vou sacar agora. Não pode espirrar para não quebrar a concentração dele, né? E no campo de futebol, o barulho que e a tomada de decisão também ela é igual. Então, né, e tudo isso é bem legal de se ver. Como é que se isola do mundo para poder, daquele ambiente de 40, 50 mil pessoas locais e fora os milhões que tem acompanhando, os milhares? Como é que se isola disso e entra nesse mundo particular? Eu acho não, tenho certeza que é preparação, né? Para cada jogo, eu particularmente me preparo um dia antes, né? E o que é preparar? É estudar o adversário, ter a certeza que a gente, né, cercou de todas as informações e passar o mais resumidamente aos atletas. Acho que isso te ajuda a concentrar, né? Se eu for para um campo, né, e sentir que eu não passei tudo, eu não vou conseguir concentrar, né? Então, acho que a preparação ela é importante, assim como atleta. O atleta bem treinado, fisicamente, tecnicamente, né, com uma leitura boa taticamente, facilita bastante ele, né? Como em qualquer profissão, né? Você estiver preparado, né, as coisas são muito mais fáceis, né? E hoje, a cada dia, as informações estão aí e os atletas estão se preparando, né, bem para isso. Essa chave de liga e desliga do jogador da realidade da vida cotidiana para a realidade de um campo de futebol, como é que ela vira? Eu acho, hoje tem os atletas de alto nível, tem bastante gente que trabalham junto, né, na própria comissão dos clubes, né? Bastante orientação, bastante conversa. Eu procuro conversar principalmente com os mais jovens, orientar, né, que às vezes um dia ruim você não é o pior de todos e nem um dia bom você também não é o melhor de todos, né? Buscar o equilíbrio, né? E a gente trabalha muitas vezes com adolescentes, jogador de 18, 19 anos, ainda está numa formação de caráter ainda, né? Uma formação como homem, né? E a gente procura tá dialogando sempre, conversando. No momento bom, a gente fica por trás, no momento ruim a gente toma a frente, protegendo, né? Para que ele tenha a tranquilidade de trabalhar, né? O Criciúma tem pessoas que fazem isso dentro do clube, tem trabalhado assim como outros clubes, né? Que bom, Edu. Então, agradecer demais a sua entrevista. Você acredita que mais 3 ou 4 rodadas a gente tem uma definição da Série B? Não, eu acho que mais umas 6 rodadas ainda. Vai longe, vai ser quase no final, então. Pô. Não, vai ser no fim. Eu acho que a gente tem aí daqui a 3 rodadas, vão ser 2 rodadas seguidas e muitos confrontos. As equipes que estão em cima vão se confrontar. Então, daqui a 5 rodadas ali, pelo menos uns 3 clubes devem estar definidos. E a gente espera estar entre os 3. Se não tiver entre os 3, a gente briga mais um pouquinho e vamos entre os 4.
Queria agradecer demais, Eduardo Batista, técnico hoje do Criciúma, na briga aí para trazer o Criciúma de volta para a Série A. Sempre um prazer falar com você, Edu. Há muitos anos a gente se conhece, tem um carinho especial pelo seu pai. Para quem não sabe, é o Nelsinho Batista, também treinador de futebol, multicampeão. Um abraço pro seu pai, que faz tempo que eu não vejo. Um abraço para você e sucesso nessa disputa aí. E obrigado pelo seu tempo aí, Edu. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, prazer falar contigo aí. Estou sempre à disposição. Um abraço.